A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 21, do versículo 15 a 19. Naquele tempo, Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Caríssimos, estamos vivendo, o penúltimo dia da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, e aqui no Brasil nós temos o CONIC, que é o Conselho das Igrejas Cristãs, e nós temos 5 igrejas aqui no Brasil que fazem o ecumenismo. Uma delas é a Aliança dos Batistas no Brasil, é a primeira. Igreja Católica Apostólica Romana, segunda. Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, terceira. Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, quarta. E Igreja Presbiteriana Unida, é a quinta. Então, essas igrejas, elas formam uma comunhão de vida, de prática do Evangelho, de escuta da palavra e de também encontros programáticos em nível internacional, inclusive com a presença do Santo Padre, para a gente alimentar esse ecumenismo, a vida de unidade que Jesus pediu na oração sacerdotal. E agora no Evangelho de hoje, ainda dentro desse espírito de amor, a comunhão de vida cristã, Jesus, diante de Pedro e dos apóstolos, perguntou se ele o amava 3 vezes. E Pedro respondeu que sim. Foi um diálogo curto, mas muito denso, porque vai de fato atingir o essencial da vida cristã, que é justamente amar. E o tema justamente deste ano, da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, é: amarás a Deus e a pessoa próxima. Portanto, é um convite que é feito para que nós pensemos, reflitamos sobre isso que Pedro está respondendo em nosso nome, porque Pedro aqui é o primeiro dos apóstolos. Jesus está entregando a ele o poder
da igreja, o poder de governar a igreja, que Jesus fundou nos apóstolos. E uma forma essencial de mostrar o poder é amar. Esse amor implica não só dizer que ama, mas demonstrar com atos concretos que realmente a gente ama. Esse amor que Jesus ensinou e que deixou como mandamento único, resumiu toda a lei, os profetas, os salmos, no amor a Deus e ao amor ao próximo. Esse amor ensinado e também praticado por Jesus, porque Jesus deu a própria vida. Ele amou o próximo e até os inimigos, com amor total. A Bíblia diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então aqui nesse capítulo 21, que é justamente o último capítulo do Evangelho de São João, Jesus entrega a Pedro a liderança da comunidade apostólica. E Pedro dá como resposta a esse cargo a sua adesão sincera. Ele diz: tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo, tu sabes que eu sou teu amigo. Então, Jesus viu que ele podia conduzir a igreja. E por isso que Jesus diz logo em seguida: alimente os meus cordeiros. Aqui no Evangelho, Jesus diz, quando pergunta, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, 3 vezes, indicando assim que nós, pastores, nós, padres, sacerdotes, que estamos unidos a Pedro, por exemplo, o bispo da diocese está em comunhão com Pedro, e nós padres em comunhão com nossos bispos e também com Pedro, que no caso hoje é Francisco. Então, eles recebem a tarefa de Jesus de cuidar das ovelhas, dos membros da comunidade, são todos os cristãos. E aqui fica bem claro que as ovelhas não pertencem ao pastor. Ele apenas vai exercer bem sua função se tiver plena consciência de que o pastor é o ressuscitado, o pastor é Cristo. A gente encontra isso no Evangelho de São João, capítulo 10. Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a vida. Então essa fidelidade a Jesus é citado, e a sua obra, que tanto Pedro e todos os que exercem na comunidade ministérios de liderança, quanto as ovelhas encontrarão a fonte e o sustento de seu testemunho. A figura do discípulo amado, que a gente acompanhou aqui no diálogo, que é o apóstolo João, ele está aqui para deixar claro o que é essencial. O que é essencial? É fazer parte da comunidade dos discípulos seguidores de Jesus. Por isso que a gente quer que haja um só rebanho, um só pastor. E por isso que a gente está rezando pela unidade dos cristãos, para não haver divisões, que todos nós entendamos isso. E agora rezemos dizendo: ó Jesus, como num ritual litúrgico para pessoas que a ti se consagram, perguntas 3 vezes ao eleito: Simão, tu me amas? Ajuda-nos a refletir sobre a qualidade do nosso amor por ti, Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São João, capítulo 21, do versículo 15 a 19. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.